Muito bem, meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é o Lucas Lucchesi, mais uma edição do Papo de Redação, o podcast que repercute as principais notícias do dia aqui no Grupo Folha de Boa Vista, Rádio Folha FM, também a gente está no portal folhabv.com.br e ainda no canal da Folha BV no YouTube. Quero convidar você a participar conosco, enviando seu comentário para o 999715300. Você pode enviar a sua sugestão de matéria, de entrevista, o que quer que você queira comunicar para a gente, ou mesmo trazer críticas. Espero que sejam construtivas ao nosso trabalho também. E eu já provoco você. Como é que você está sentindo nessa semana difícil que começou, né? É uma semana extremamente complicada por conta da fumaça que a gente é praticamente obrigado a respirar, né? A gente precisa se deslocar para ir para o trabalho e, infelizmente, a gente está vivendo momentos muito sombrios e é literalmente mesmo, porque a fumaça ela está reduzindo totalmente a visibilidade, né? Mas o problema principal não é nem esse, mas sim o que ela pode causar de problemas de saúde, né, ao nosso organismo. Então, quero que você participe, enviando seu comentário. Tem a nossa seção de comentários da Folha BV no YouTube, aí no canal da Folha BV no YouTube, você está assistindo a gente, né, por imagens nesse caso, e participe aí no nosso zap da redação, 999715300. E é exatamente esse um dos assuntos que a gente vai abordar na edição de hoje, à medida que Boa Vista vai tomar até o momento em virtude dessa preocupação que se tem com esse ar poluído, que foi considerado nesse final de semana o pior desde o início da estiagem desta temporada. Temos também, por outro lado, uma notícia boa em relação a Roraima estar livre da febre aftosa. Já já a gente fala sobre isso. E tem o trágico fim de semana, não só, a gente começou falando aqui da fumaça, né, mas também foi da irresponsabilidade, né, por conta da cachaça, infelizmente, ela está realmente tomando conta aí das pessoas. As pessoas não têm muito controle e aí fazem coisas como se não tivessem amanhã. Tem também acidentes de trânsito e, enfim, minha gente, vamos daqui a pouco falar muito sobre isso, né, em relação às notícias policiais, com Marília Mesquita, que vai trazer aqui pra gente esse resumo, né, do final de semana, especialmente algumas ocorrências em especial. Mas vamos lá, falar do primeiro assunto do dia, né? Após Boa Vista registrar o ar mais poluído desta estiagem, o prefeito Arthur Henrique, do MDB, convocou uma reunião emergencial na manhã de hoje para poder discutir quais são as medidas que vão ser tomadas aqui na capital de Roraima para enfrentar essa estiagem, né? Ele fez uma entrevista coletiva à imprensa no Palácio 9 de Julho, a sede do governo municipal, e revelou que uma dessas medidas será a recomendação do uso de máscaras. No momento da coletiva, ele estava avaliando ainda qual é o modelo que poderia ser usado, né? Mas até então o modelo mais indicado é a N95, que é um modelo capaz de filtrar até 95% das partículas finas de poluição. Então, de um modo geral, esse modelo de máscara é o mais indicado para casos como esse, como a fumaça, né? Então, segundo o prefeito, uma das primeiras medidas extraoficiais já tomadas pela gestão foi liberar os idosos de programas aí sociais, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Gestão Social, a exemplo do Cabelos de Prata, né? Além disso, ele proibiu as escolas municipais de realizar atividades ao ar livre, até as refeições serão feitas dentro das salas de aula, no caso de escolas com essa capacidade, né? E Arthur Henrique também recomendou que as pessoas, quando tiver essa fumaça provocada pelas queimadas, que a população evite se expor ao ar livre para poder praticar corridas, caminhadas. Eu, particularmente,
Acho super válida e já tenho feito isso muito antes dessa recomendação, até porque a gente, quando temos ideia de quão prejudicial tem sido esses momentos, né, e a gente já toma medidas assim drásticas. Eu, por exemplo, não estou nem saindo de casa, não estou mais caminhando, correndo, como eu adoro correr, gente, eu adoro, né? Então, por conta disso, para evitar com que essa fumaça possa afetar minha saúde, eu fiz isso e recomendo para qualquer pessoa, né? É até óbvio a gente falar isso. Então, é uma atitude que deve ser tomada por todas as pessoas, especialmente as pessoas ativas, né? Públicos mais sensíveis, aí, como crianças e idosos. Tem também aí o público que tem problemas respiratórios crônicos, né? Como asma, bronquite, rinite e tudo mais. Laringite, tem tantos outros problemas de saúde que acabam deixando essas pessoas ainda mais vulneráveis. Então eu tô com muita saudade de voltar para a rua para poder caminhar e correr. E lamentavelmente pela irresponsabilidade de muitas pessoas pelo estado de Roraima todo, né? E até de gestores que poderiam estar tomando atitudes mais incisivas, né, para enfrentar essa situação. Infelizmente, o que está sendo empregado não está sendo suficiente para poder enfrentar essa crise. E olha só, o prefeito Arthur Henrique, ele revelou que conseguiu identificar, a partir daí de plataformas especializadas no monitoramento de queimadas, que a maioria dos incêndios ocorreu nas cidades vizinhas de Mucajaí e Cantá. E aí ele está conversando com a Associação de Municípios para poder com que medidas positivas para enfrentar essa situação possam ser compartilhadas também com prefeitos de outras cidades, né? Não adianta uma cidade estar tomando uma atitude séria se a outra cidade também que está contribuindo para isso, né, não está nesse mesmo objetivo, e aí acaba afetando uma outra cidade, como tem acontecido, né? Fumaças que são provocadas pelas queimadas em outros municípios, elas estão encobrindo a cidade de Boa Vista. Essa é a avaliação que o prefeito tem feito hoje. Ele alertou que os órgãos responsáveis pelo combate não têm suportado ao aumento de incêndios. Arthur Henrique ainda estabeleceu relação da propagação da fumaça com o aumento de atendimentos por síndromes respiratórias no Hospital da Criança Santo Antônio, embora ainda não tenha dados precisos ainda sobre esse problema. E, assim, é um problema muito sério de saúde. A minha esposa, agora que está conseguindo se recuperar, eu tinha falado em uma edição anterior, que a minha esposa está mais de um mês sofrendo problemas respiratórios em virtude dessa situação, né? Garganta atacada o tempo todo, né? Ela está com a via respiratória parcialmente obstruída por conta disso. E a gente está tentando fazer o possível para poder ela não sofrer tanto. Eu estou usando esse exemplo, né, porque é um exemplo que eu estou sofrendo, né? Eu estou o máximo possível evitando estar ao ar livre, né? E quando eu estou ao ar livre eu uso máscara. E é isso, gente. Vamos tomar nossa atitude. E, por favor, se vê alguma situação como incêndios, chame os bombeiros, chame a polícia, né? Chame os órgãos ambientais para denuncie. Não deixe com que a sua responsabilidade ela venha também. Cada um tem essa responsabilidade e todos nós podemos vencer esse problema. E eu estou com muita saudade realmente de caminhar na rua. Infelizmente essa situação tem me deixado dentro de casa, assim como você e muitas outras pessoas que devem estar ouvindo a gente nesse momento. Vamos falar de coisa boa por outro lado, né? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declarou Roraima como um dos 16 estados brasileiros e o Distrito Federal como livres da febre aftosa sem vacinação. A conquista do título veio após 7 anos do estado ser considerado zona livre da doença com o imunizante. Na portaria publicada no Diário Oficial da União, está proibido também o armazenamento, a comercialização e o uso de vacinas contra a febre aftosa em 16 estados, incluindo o estado de Roraima, além do Distrito Federal. A 40ª campanha de vacinação contra a febre aftosa, que iniciou no dia 1º de março, buscava o marco histórico do estado livre da doença sem o imunizante. Mais de 1.250.000 animais de todas as faixas etárias foram vacinados para este objetivo ser alcançado.
A entrada de animais vacinados também é proibida nesses estados e os bovinos que estão livres da doença sem a vacinação podem se deslocar por outras regiões do Brasil, desde que com rota pré-estabelecida pelo Serviço Veterinário Oficial. Vamos falar agora de polícia com Marília Mesquita. Dá boas-vindas aqui à minha colega de redação. Seja muito bem-vinda, Marília. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso papo de redação aqui pelas ondas da 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Fim de semana, como sempre, movimentado, cheio de tragédia, lamentavelmente. E uma dessas tragédias, né, acabou vitimando aí uma pessoa que morreu após o carro capotar com 6 pessoas na rodovia 401. Marília, quais são as informações que a gente conseguiu apurar sobre isso? Isso, Lucas, mais um final de semana aí sendo registrados aí óbitos e por acidente de trânsito. Dessa vez a vítima é o Matheus Derek de Souza Rios, de 21 anos, e ele foi arremessado após esse veículo capotar, e ele morreu lá no local desse acidente, que foi lá na entrada do município de Bonfim, na BR-401, e esse acidente aconteceu na noite de sábado, dia 23. De acordo com informações obtidas aqui pela nossa reportagem, testemunhas relataram que o veículo trafegava na rodovia sentido Bonfim-Boa Vista em alta velocidade e possivelmente teria perdido o controle da direção. O veículo adentrou o canteiro central da BR e capotou. Nesse momento, o Matheus teria sido arremessado. As testemunhas acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. No local foi constatado o óbito do passageiro. O motorista do veículo foi o primeiro a ser atendido e encaminhado ao Hospital de Bonfim, mas fugiu pelos fundos da unidade e não foi localizado. Os demais passageiros também receberam atendimento médico. Ainda conforme as informações, o Voyage era conduzido por um homem de 23 anos e mais 4 pessoas estavam no carro, totalizando 2 mulheres e 4 homens. Em relato de uma das envolvidas no acidente, o grupo estava voltando de uma chácara onde teria ocorrido a inauguração de uma piscina. O condutor do veículo estaria ingerindo bebida alcoólica desde as 3 horas da tarde. Nossa. E por volta das 20 horas teriam decidido buscar uma outra pessoa no município de Bonfim, momento em que ocorreu o acidente. A mulher ainda teria informado que o motorista fazia manobras perigosas e dirigia acima de 120 km por hora na rodovia. Cheio do todinho, inclusive. Além de fugir, a polícia constatou que o motorista tinha alvará de soltura datado no último dia 14 e estava sob a CNH vencida desde janeiro. Já o veículo possuía restrições judiciais. Ou seja, todo errado, bêbado, irresponsável. Não só ele, mas também todas as pessoas que estavam nesse veículo, porque um veículo, ele comporta aí 5 pessoas, e tinham 6. O motorista tinha ingerido bebida alcoólica, feito um louco na BR a 120 km por hora, e tá aí o resultado de uma farra irresponsável que resultou na morte aí de um jovem de 21 anos que tinha uma vida toda pela frente e agora morreu. Gente, pelo amor de Deus, né? Que ponto a gente chegou, né? Marília, só para deixar claro, foi um motorista que fugiu pela porta... motorista que fugiu pelas portas meu Deus. Pela porta dos fundos da unidade hospitalar. Então, é um covarde, inclusive. Sim, não tem... Rapaz, uma coisa... É complicado, né, Assuma seus BOs, né? Tem que assumir Tem os que ter BOs, responsabilidade. Né? E agora vai aí, além de ter o alvará de soltura, vai responder aí por mais um crime, que é dirigir bêbado, matou o amigo, então que seja preso e fique muito tempo lá na cadeia. Meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus, como é que pode... Essas pessoas, a gente não cansa de falar aqui, né? É irresponsabilidade. É irresponsabilidade, porque prudência. Toda segunda-feira, quando eu participo aqui do Papo de Redação, sempre é para falar de um acidente de trânsito que aconteceu no final de semana. Toda segunda-feira, quando eu me sento aqui nessa cadeira, se eu não falar de um acidente grave que teve no final de semana, algo de errado não está certo. Então, mais um acidente de trânsito sendo registrado nesse final de semana com vítima fatal. Eu acho que nessa situação que a gente está aqui, Marília, acredito que a gente, em algum momento, a gente falou desse assunto, alertou, e a pessoa ouviu
e a pessoa ela morreu. Infelizmente, eu falo isso porque a gente vive num estado que o trânsito é muito violento. Existem muitas pessoas irresponsáveis, né, que elas trocam a vida por momentos, né, de bebedeira, né, e aí fica lá loucão, 120 por hora na estrada. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter cuidado aí, e a gente não pode cansar de se falar para que a gente tenha cuidado com a nossa própria vida, com a vida dos outros, né? A gente tem uma vida toda pela frente, tem muitas vidas, muita coisa boa nessa vida, gente, eu garanto para vocês. Então a gente não pode deixar com que momentos divertidos que acabam perdendo o controle possam virar motivo de tristeza, como aconteceu nesse caso, né? Exatamente. Além desse, né, das pessoas terem essa atenção em dirigir com a velocidade permitida na via, Isso. não ingerir bebida alcoólica, a gente está vivendo um caos aqui no estado, porque Boa Vista, Roraima, está tomada de fumaça. Exatamente. Então, a fumaça nesse final de semana foi horrível, foi muita fumaça. Como é que foi para você, Marília? No domingo, Desculpa, principalmente. E assim, muita fumaça, minha garganta aqui tá bem caótica, muita dor na garganta, e assim, muita fumaça, e ontem eu cheguei a ficar até desesperada, sendo bem sincera, porque para todo lado, para onde eu olhava, tinha muita fumaça, e aquela coisa assim, entrando no quarto, entrando no carro, então foi bem difícil. E eu saí de Boa Vista ontem, e quando eu tava retornando, muita fumaça, né, à noite também, e tava atrapalhando a visibilidade de quem tava dirigindo. Sim. Então, eu que estava no banco de trás, não estava enxergando direito, imagina quem está dirigindo. Então, ter essa atenção também por conta da fumaça. Marília, eu passei, na época, em setembro, quando teve aquela fumaça louca lá em Manaus, eu fui acordado pela fumaça em Manaus. Eu já imaginava que isso podia acontecer aqui em Boa Vista nos meses seguintes, né? Naquele momento, a Amazônia já estava registrando essa seca horrorosa e essas queimadas lá no Amazonas, essa fumaça toda. Eu imaginava que isso podia acontecer aqui em Boa Vista. E, assim, por incrível que pareça, Marília, ainda tem gente que questiona quando a gente está usando máscara. Você acredita? As pessoas, elas têm como eu posso dizer, essa característica de ser um pouco negacionista, né, por conta dessa situação toda. Elas acham que é brincadeira ainda. Gente, isso aí, ele pode levar à morte de uma pessoa. Isso é muito sério. Muito sério. A gente acha, é só fumaça. Gente, mas essa fumaça, ela faz um mal tão grande para nossa saúde. Eu não tenho problemas respiratórios, mas eu tenho problema de garganta. Sim. Então, a minha garganta já fica irritada. E fora as pessoas que têm asma, que estão para morrer, coitadas, porque passando muito mal por conta da fumaça. Então, não é brincadeira, não é exagero da nossa parte. Quem ateia fogo, pelo amor de Deus, pare com isso, porque você vai nos matar. E tá um caos, assim, tá horrível mesmo, tá muito difícil. E já não bastava o caos, ainda tem uma situação que aconteceu nesse final de semana envolvendo um vereador que devia ser exemplo para a sociedade, Marília. Olha só, o vereador Valdemar Ferreira, lá de Caracaraí, ainda está foragido depois que foi flagrado agredindo uma mulher em uma conveniência na madrugada de sábado. A vítima, inclusive, chegou a solicitar uma medida protetiva e ele a conseguiu, a justiça deferiu essa medida. De acordo com a Polícia Civil de Roraima, a viatura foi acionada para atender a ocorrência de agressão contra essa mulher, mas ao chegar ao local, o rapaz não estava lá nesse caso, né? Não tinha encontrado ainda, a polícia não tinha encontrado esse suspeito. Quanto à vítima, a polícia afirmou que ela foi levada à delegacia de Caracaraí, onde foi ouvida pela delegada, e aí foi feito esse procedimento de pedir, né, a proteção, a medida protetiva. O caso segue investigação pela delegacia de Caracaraí na tentativa de localizar esse agressor. Que lamentável, né, Marília? Mais um valentão contra a mulher. Foi feio. Foi muito feio, é um caso muito triste, porque é um vereador, uma pessoa que deveria dar exemplo e fez esse tipo de situação e está foragido. Então você que conhece o vereador, que nós estamos falando, sabe o paradeiro dele, entre em contato com a polícia através do 190,
para fazer essa denúncia aí para que ele seja preso e pague por esse crime, como a gente sempre fala, né? O que a gente espera aqui é que essas pessoas, elas paguem por esses crimes, e tem vídeo que mostra. Exatamente, então, tem vídeo que prova que ele fez. Que ele fale que não fez, mas o vídeo mostra o contrário, então... Com certeza, inclusive essa situação, ela foi um motivo de repúdio da própria prefeita de Caracaraí, mulher, né? O mínimo que ela deveria fazer. A prefeita Diane Coelho, inclusive, lamentou, né, e pediu medidas contra essa situação. Vamos ver com que a polícia possa localizar logo esse rapaz chamado Valdemar Ferreira, que não é o primeiro caso de violência envolvendo ele e mulher, hein, gente? Vale ressaltar isso, e a sociedade de Caracaraí tem que ficar em alerta em relação a esse rapaz. Eleições está vindo aí, né? Então a gente tem que votar de forma consciente nas pessoas que nós queremos que nos represente, e um vereador desse aí, no mínimo, ele não pode... Merece só o nosso desprezo. Sim, só isso. Vamos falar de uma outra situação. Agora, aquele caso, Marília, que o homem morreu depois de ser perseguido, foi baleado pela polícia militar, que disse que ele atirou contra eles, né? Foi uma reação da polícia militar a uma ação dele. Falar pra gente o que a gente tem de informação até o momento. A vítima é o José Emerson Oliveira Neves, de 42 anos, e ele morreu após furar o bloqueio policial e ser baleado no tórax por uma guarnição aí da Polícia Militar, durante aí uma perseguição da corporação que aconteceu na madrugada também do sábado. E esse caso aconteceu lá no município de Alto Alegre. A vítima, ela foi levada ao Hospital Geral de Roraima, que fica aqui em Boa Vista, mas não resistiu ao ferimento. No veículo dele, a Polícia Militar encontrou um revólver calibre 32 com numeração raspada, 3 munições já usadas e 2 munições intactas, além de 8 volumes de material arenoso. O caso foi registrado na Delegacia de Alto Alegre. José Emerson respondia a um processo por crimes ambientais, segundo aí nós apuramos. A PM diz ter sido chamada por volta de 1h40 para averiguar denúncias de que veículos transportavam minérios pela rodovia estadual RR-205, lá em Alto Alegre. Conforme a corporação, durante um bloqueio montado após a Vila Recriar, a vítima, que dirigia um veículo Punto, avançou o ponto de bloqueio jogando o veículo contra os policiais. Com isso, os agentes iniciaram um acompanhamento tático, enquanto o suspeito dirigia em alta velocidade para Boa Vista. A PM chegou a acionar sinais sonoros e luminosos da viatura com ordem de parada. A vítima mais o motorista desobedeceu a ordem legal e continuou a fuga. O carro entrou no perímetro da Vila Recriar e seguiu por uma estrada de chão. A viatura policial tentou se aproximar do veículo lateral esquerdo do veículo e foi surpreendida por disparos de arma de fogo efetuados pelo suspeito. Nesse momento, a guarnição recuou para depois prosseguir com o acompanhamento, e ao chegar à entrada da RR-325, houve novos disparos contra a equipe. Em resposta, a PM disse ter usado os meios proporcionais disponíveis e, com isso, o suspeito perdeu o controle do veículo, desceu por um barranco, colidiu com o muro de uma construção e parou ao bater em uma árvore. 2 policiais se aproximaram e pediram várias vezes para que José saísse do carro e se rendesse, mas sem obter resposta. Ao se aproximar mais, encontrou dentro do veículo o motorista desfalecido, com respiração ofegante e uma arma de fogo calibre 32 no assoalho. A PM notou que o suspeito tinha um ferimento no tórax e imediatamente iniciou procedimentos de primeiros socorros. Na sequência, ele foi levado ao HGR, enquanto 2 policiais ficaram na área da ocorrência para preservar o local. José Emerson chegou ainda com vida no hospital, mas ele não resistiu. A perícia da Polícia Civil também esteve no local da ocorrência. Que fazem, gente? E vamos aí esperar maiores detalhes, né, dessas investigações também em relação a isso, porque eu acho que é uma coisa que vai ser investigada também, né? É uma situação... O pessoal... Eu vi nas redes sociais, né, muita gente criticando a atitude da polícia, né? Mas enfim, né, gente? Vamos esperar com que a gente vai acompanhar, evidentemente, o transcorrer desse caso. E eu percebi aqui... Toda ação tem uma reação, né? Exatamente, né? Então, assim, percebe-se
aqui nessas informações todas, as notícias aqui, tudo aconteceu no interior, né? Polícia aqui se destacando, sempre com ocorrências no interior, e parece que teve uma outra situação agora, falando de um naufrágio. Fala pra gente, Marília, o que você tem? O final de semana foi bem reimoso, como eu costumo dizer, e o interior do estado foi aí o destaque desse final de semana, porque a maioria dessas ocorrências, todas elas, na verdade, aconteceram no interior do estado, e dessa vez a PM, ela salvou aí 2 professores que naufragaram lá no Baixo Rio Branco. As vítimas são um homem de 54 anos e um outro de 29, que são funcionários da Escola Municipal Júlio Crispim de Abreu, e eles foram salvos aí por policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Ambiental, a CIPA, após o naufrágio no Baixo Rio Branco, ali na região de Santa Maria do Boiaçu. A guarnição, Lucas, ela foi acionada na sexta-feira, dia 22, por servidores da Univi que relataram sobre o acidente. Então, os policiais, eles iniciaram as diligências pelo rio e após 3 horas de busca, cerca de 135 quilômetros do município de Caracaraí e 26 quilômetros da base da CIPA, as vítimas foram encontradas próximo a um barranco. As vítimas, elas relataram que na segunda-feira, dia 18, eles haviam descido de Caracaraí com destino à comunidade Lago Grande e que passaram por uma tempestade forte e inesperada, com a presença de ventos fortes que produziram banzeiros, o que ocasionou o naufrágio. Nossa. E nesse acidente, o motor do barco foi perdido, o que impossibilitou a volta para casa. Durante o período, eles estavam sobrevivendo debaixo das árvores, dormindo sobre as folhas da vegetação, e por conta das altas temperaturas e da falta de água potável, as vítimas estavam desidratadas. Eles foram encaminhados à base da CIPA e depois eles foram levados até os seus familiares lá no município de Caracaraí. Eu conversei com uma fonte e ela falou que esse resgate ele foi bem difícil. Imagina. Porque como a gente está vivendo esse período de estiagem, então o rio está muito seco, então eles tiveram que descer várias vezes do barco para empurrar. Eles realmente, assim, pelo que me contaram, não mediram esforços para resgatar essas vítimas que estavam muito longe de casa. Então, assim, nossa. Ainda bem que tudo deu certo, foram resgatados, já estão bem e em segurança. Pois é, né, Marília? Você aqui nem sempre vem para dar más notícias, né? No final das contas, sempre tem uma boa notícia. Que bom que essas pessoas elas conseguiram ter esse apoio da Polícia Militar. Parabéns aos policiais que trabalharam nessa ocorrência, né? E defendo aqui que eles possam ganhar algum tipo de condecoração, de honraria para reconhecer nesse momento. Porque realmente o poder público, quando acontece esse tipo de coisa, eles reconhecem, né? A bravura que eles empreendem em relação a atitudes, ações como essas. E parabéns para a Polícia Militar, que tem feito um excelente trabalho também de ajudar pessoas, a salvar pessoas que vive uma situação como essa, né? Como, inclusive, o naufrágio, né? Não é só na terra, não, né? Também no rio também. Na terra, no ar, no fogo. Eu quero parabenizar aqui a guarnição envolvida nessa ocorrência. Meus parabéns, vocês foram verdadeiros heróis. Pois é. Porque eu recebi vídeo, assim, a situação bem difícil, eles empurrando o barco. Tem uma foto que tem uma raia bem próximo. Eita. Então, assim, durante esse resgate, né? Que teve aí cerca de 6 horas, porque 3 para ir, 3 para voltar. Nossa. 6 horas uma ocorrência é bem desgastante, porque tem toda uma questão de força física mesmo e mental, porque você ficar procurando uma pessoa que você não faz ideia de onde esteja, tendo todas essas adversidades, tendo vários animais ali por perto, jacaré, arraia. Então, assim, colocar em risco a sua vida para salvar outra vida, realmente isso é uma atitude muito louvável que tem que ser parabenizada. Então, nem só de ocorrências ruins vive esta jornalista aqui, essa repórter de polícia. Foi ruim, mas no fim foi bom. Exatamente, nesse caso sim. Vamos fazer diferente hoje, vou me despedir aqui do nosso público. Até beber água. Vou me despedir do nosso público junto com você, Marília. Eu quero agradecer a você mais uma vez, que acompanhou a gente ouvindo ou assistindo o Papo de Redação no Grupo Folha de Boa Vista.
E deixar sempre nossos contatos aí, nossas redes sociais, no Instagram, a gente tá como @FolhaBV, tem também nosso canal da Folha BV no YouTube, tem a rede social da Marília, que ela vai divulgar aqui no Instagram. Qual é a sua rede social, Marília? Ai, meu Deus, é marília.mesquita.395. Pois é, eu também tô no Instagram, @LucasLuquezzi, LUCKEZE é meu sobrenome, para você acompanhar o que a gente faz, né? Os bastidores, às vezes quando a gente coloca os bastidores, a Marília, inclusive, ela é mais engajada do que eu, em divulgar aqui o Papo de Redação, e ela tem um podcast, né, que agora teve o último episódio, né, Marília? Teve o último episódio, que foi ao ar quarta-feira. Pois é. Então, se você ainda não assistiu, vai lá assistir. A gente está com um sorteio aí de um par de ingressos para o espetáculo Pão com Ovo, que é um espetáculo aí que já tem mais de 1 milhão de espectadores, já rodou o Brasil, fora do país também. Então, se você quer concorrer, vai lá no último episódio do podcast Nem Te Conto e comenta lá com a hashtag Nem Te Conto Pão com Ovo, deixa o @ do seu Instagram, para caso você ganhe, a gente entrar em contato. Então é isso. Muito bem, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo, encerramos o Papo de Redação. Lucas Luquezzi aqui e Marília Mesquita representando também toda a redação do nosso podcast. A gente volta amanhã, se Deus quiser.